Olá, meus irmãos, como que vocês estão? Tudo bem, gente? É com grande prazer que eu recebo mais uma vez aqui no canal Explicando a Nova Aliança, o irmão Josué! Olá, meu irmão Caleb! Olá, todos os irmãos aqui do canal Explicando a Nova Aliança. Eu estou de volta e hoje eu trouxe uma pergunta muito boa pra fazer aqui no canal Explicando a Nova Aliança. Maravilha, meu irmão, maravilha. Vamos direto à pergunta, então, para que esse áudio seja bem curto, bem objetivo. E eu espero que a resposta dessa sua pergunta possa abrir a mente de muitas pessoas que ouvirem aqui esse áudio. A pergunta que eu trouxe hoje aqui pro canal Explicando a Nova Aliança está no livro de Lucas, no capítulo 16, verso 10. Está escrito assim: quem é fiel no mínimo, será fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Esse verso, irmão Caleb, ele é muito utilizado, principalmente em culto de ofertas, quando vão falar de dízimos. Por quê? Aqui nesse verso fala que quem é fiel no mínimo, Deus vai colocar ele sobre o muito. Porque se ele foi fiel no mínimo, quando ele tiver muito, ele vai continuar sendo fiel. E muitas pessoas, ganhando pouco, elas dão boa parte do que ganham na hora da oferta, ou até mesmo no dízimo, porque elas acreditam que se são fiel no pouco, Deus vai dar muito para elas. É isso que esse texto está falando, porque muitas pessoas falam dessa forma, pregam esse texto dessa forma. Olha, meu irmão, eu vou já de cara responder a sua pergunta dizendo que não. Esse verso não está falando nada sobre as pessoas ofertarem na igreja. Esse ser fiel no mínimo para que ela receba muito, isso é história de mentiroso. Quem utiliza esse verso, essa fala do Salvador, maravilhosa, com o intuito de que as pessoas sejam fiéis no mínimo, dando ofertas na igreja, não deixando de ofertar, essa pessoa, ela é mercenária, é mercador da fé, está fazendo a palavra do Pai de mercadoria para as pessoas comprarem. E ainda eles dizem que estão abençoando as pessoas porque estão mostrando para elas o que diz a palavra. E se elas forem fiéis, elas vão então conseguir, o que elas tanto desejam. Basta serem fiéis no mínimo. E aí muitas pessoas acabam dando parte do seu suor para esses homens de forma enganada, de forma fermentada. E eu vou falar aqui o que esse verso está querendo dizer. Meu irmão Caleb, eu tô super curioso para entender o que esse verso quer dizer, porque eu mesmo cansei de dar oferta na igreja achando que eu fazendo isso, eu estava sendo fiel no mínimo. Saber o que de fato está falando esse verso com certeza vai me libertar disso, porque eu ainda tenho na minha mente esse verso achando que é assim que tem que ser. Então, eu preciso de uma libertação, e é só através da palavra pura que eu vou me libertar dessa amarra, desse engano. Então vamos lá, meu irmão. Eu quero agora já ir diretamente à resposta para tirar então todo esse fermento do seu entendimento e também de todas as pessoas que estão acompanhando a gente. No capítulo 16 de Lucas, nós temos que entender que existe um contexto. E esse contexto, qual que é? É o Salvador falando para os líderes religiosos uma parábola. E qual é essa parábola? É a parábola do mordomo infiel. Aqui, o Salvador está falando com os líderes religiosos e as pessoas que estavam ouvindo ele, que existia um mordomo, e esse mordomo foi acusado perante o seu senhor de estar roubando os seus bens. E esse mordomo foi chamado para prestar conta. E o chefe dele ali, o dono dele, ele chama atenção, fala: você está roubando o povo, você não está fazendo o seu serviço direito. E aí, no decorrer da parábola, fala que esse mordomo, ele se arrependeu. Ele foi até as pessoas, ele pediu desculpa, ele devolveu para elas aquilo que ele cobrou a mais. E esse mordomo foi elogiado. E o Salvador, então, ele, ao falar essa parábola, ele estava deixando uma lição muito grande para aqueles homens. Irmão Caleb, espera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Ali o Salvador, quando ele estava falando dessa parábola, ele estava se referindo àqueles homens? Mas era uma parábola, era só uma história, não é? A parábola não é uma história? É, meu irmão Josué, é assim que as pessoas ensinam, que a parábola é só uma história. Mas não, ali o Salvador estava falando por parábolas, porque se ele falasse o nome daqueles homens, se ele citasse aquelas pessoas, ele podia ser morto. Então ele tinha que falar com cuidado.
E as parábolas era a melhor forma de ele falar sem citar nomes. Então, as pessoas vestiam a carapuça se quisessem. Eu tenho já um vídeo aqui no canal que eu falo por que o Salvador falava por parábolas. Aqueles homens, se eles percebessem que eram com eles que ele estava falando, eles matavam ele. Inclusive tem várias passagens que fala que ao perceberem que eram com eles que eles estavam falando, eles pegavam em pedras para atirar nele. Nossa, meu irmão, interessante isso, hein? Inclusive, se você quer prova do que eu tô falando, lá na parábola da vinha em Marcos 12, no verso 12, lá fala que eles estavam buscando prendê-lo, mas eles temiam a multidão, porque eles entendiam que era contra eles que ele estava falando aquela parábola. Vixe, meu irmão, então quer dizer que as parábolas o Salvador estava falando com o povo de Israel. Não é pra hoje. É, meu irmão, não é pra hoje, não. Quantas pessoas que usam essas parábolas pra hoje, né? Quando essas pessoas fazem isso, esses pregadores de hoje em dia pegam as parábolas e trazem pra hoje, eles estão fechando o reino do Pai ao povo, impedindo as pessoas de compreender a verdade. E com isso eles conseguem manter as pessoas sob o seu domínio, né? Mas vamos lá, continuando lá a parábola de Lucas 16. Na parábola de Lucas 16, então, depois de entendido que ali aqueles mordomos eram os líderes religiosos, então o Salvador, quando ele fala de um mordomo que se arrependeu, ele estava querendo que aqueles homens se arrependessem também. Porque eles, como líderes religiosos, eles foram chamados para cuidar de Israel. Mas eles estavam se aproveitando do povo. Tanto é que lá em Mateus 23, o Salvador fala: vocês colocam fardos sobre as pessoas que nem vocês conseguem carregar. Mas vocês não deixam de colocar esses fardos. Vocês não carregam e não deixam de colocar. Mantém o povo sendo escravo na mão de vocês. Ou seja, aí é o mordomo sendo infiel. É, isso que você falou agora tá lá em Mateus 23, no verso 4, que fala que eles colocavam fardos pesados, difíceis de suportar. É lá em Mateus 23, verso 4, eu lembrei agora. É isso mesmo, irmão Josué, é isso mesmo. Só que esse roubar os bens do pai não é fisicamente. Não podemos pensar fisicamente. Os bens do pai é a sua palavra. A sua palavra que foi dada para aqueles homens, para eles entregarem para Israel, porque Israel não tinha o Espírito Santo. Lembra que a gente conversou lá na passagem de João 8, que o Espírito Santo só foi trazido ao povo após a descida do Espírito Santo. Então, antes, quem levava a mensagem eram os líderes. E quando fala que eles estavam roubando os bens, é porque eles não estavam entregando a palavra pura. Eles estavam fermentando a palavra, eles estavam pegando e dando mentiras para o povo, e não a verdade. Nossa, meu irmão Caleb, você vai falando, a minha cabeça vai borbulhando aqui. Eu lembrei que lá em João 10 ele fala dos ladrão que não entra pela porta, que pula o muro, que rouba as ovelhas. E se roubar ali não é fisicamente, é os bens, é a verdade do Pai que eles tiram das pessoas. E a pessoa não tendo essa verdade, ela sofre, ela geme, né? E aí o Salvador tá cobrando eles disso, que eles foram chamados para cuidar do povo. E eles estavam se beneficiando, roubando a verdade do Pai das pessoas. Nossa, irmão Caleb, tudo vai fazendo sentido, né? Pois é, meu irmão Josué, a verdade ela vai fazendo essas ligações no entendimento que é impossível você não perceber que é verdade. Quando fala que roubou lá em João 10... É claro que as pessoas são roubadas também fisicamente, porque tem que dar dízimo, tem que dar oferta para esses homens. Mas o principal que é roubado delas é a verdade. E aí, sendo roubada a verdade, elas além de sofrerem, de gemerem, de terem uma vida bem abaixo do que o Pai planejou, porque lá em João 10 ele fala que a vida que o Pai quer para nós é vida em abundância. Quando fala de abundância, não é casa, iate, mansões, não, é uma vida plena, um conhecimento pleno da verdade, onde ninguém consegue ludibriar e você consegue ter o domínio da sua vida, né? Só que muitas pessoas enganam, né? Umas às outras. E é claro, como você falou, pegam as parábolas, trazem para hoje, misturam velha e nova aliança. Lá em João 10 mesmo eles falam que é o diabo lá que vem para matar, roubar e destruir, e lá fala que são os líderes religiosos, esses mordomos aqui, ó, que dissipam os bens do Pai, ou seja, não entregam a palavra como ela é. E com isso as pessoas ficam presas nas mãos deles, carregando fardos para eles, sustentando a vida deles, entendeu? Meu irmão, tá claro como o dia. Até agora tô entendendo tudo. Agora, e o verso lá de quem é fiel no mínimo vai ser fiel no muito? Por que ele falou isso para aqueles líderes religiosos, então? Ok, agora chegou a hora de entender esse verso. Porque você já entendeu que ele estava falando com os líderes. Eram os líderes que eram os mordomos, que estavam se beneficiando da verdade do Pai. E essa verdade do Pai
que eles receberam, lá na parábola dos talentos, olha só como que as parábolas, elas são para o povo de Israel. Quando ele fala da parábola dos talentos, ele não fala que deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Sim, eu lembro. Então, meu irmão, talento fala de riqueza. São os bens que os mordomos estavam dissipando. Eles já receberam pouco. 5, 3, 2, 1. Tinha gente que enterrou. E aí, essas pessoas, além de receberem pouco, ainda estavam dissipando. Não estavam entregando aquilo que recebiam. Ou seja, o mínimo que ele fala ali, que se a pessoa fosse fiel, é nos talentos, é na verdade do pai. Se ela fosse fiel no que ela tinha recebido, o pai daria mais para ela. Meu irmão, agora eu lembrei que lá em João 3, lá fala, no verso 34, que o Salvador não foi dado para ele espírito por medida. Então, para esses homens, os mordomos, os líderes religiosos, o Criador deu por medida a presença do Espírito Santo. Olha como que é difícil a gente entender isso, porque os líderes religiosos falam que o talento é você cantar na igreja, é você pregar, é você cuidar das irmãs, dos irmãos lá, tem culto da mocidade, você é o líder da mocidade, é professor da escola dominical. Isso eles falam que é você apresentar o seu talento pro pai, não enterrar. E aí as pessoas não entendem. O talento é a verdade do pai, o Espírito Santo que o pai deu por medida para aqueles homens. Olha, meu irmão Josué, você está indo muito bem, você está conseguindo compreender. Isso é maravilhoso, meu irmão. Eu espero que quem esteja ouvindo esse áudio também esteja entendendo. Muitos falam que os talentos, que a pessoa não pode enterrar, quer cantar, quer pregar, quer dirigir o círculo de oração, quer ser professor da escola dominical. Eles falam isso porque com isso eles conseguem aumentar a igreja deles. E eles têm um faturamento maior no final. Ganham mais. Imagina se o pastor tivesse que dar aula na escola, cuidar das irmãs, cuidar das crianças. Ele não consegue. Então ele coloca as pessoas para fazer isso para ele, de graça. E no final quem ganha o salário é só ele, né? É só ele. Nossa, meu irmão, quantas pessoas que trabalham de graça para esses homens, né? E eles não são registrados, nada. E esses homens ainda cobram eles, viu? Se eles chegar atrasados, se eles não for, o líder ainda cobra eles. Nossa, é tudo de graça. Vixe, tem gente que é tão mercenário que estão dentro desses lugares aí, que quando ficar sabendo disso, vão ficar até bravo com o líder, viu? Vão ficar bravo. Então, vamos continuar. Os talentos, então, é a presença do Espírito Santo que eles receberam por medida, né? Então, o mínimo lá que fala que eles foram fiel é porque receberam o Espírito Santo por medida. E esse muito, eu já sei a resposta. Olha, do jeito que você tá indo bem, eu acredito que você vai ter a resposta certa. Esse muito é o Espírito Santo por completo, que foi derramado lá em Pentecoste, que o Pai deu. Para todo aquele que crê, a pessoa recebe o mesmo Espírito Santo que estava no Salvador, sem medida. Porque não está escrito que a gente é co-herdeiro? Se você falou que os bens não é coisa física, então essa herança também não é. É o Espírito Santo. Meu irmão Josué, é isso mesmo. É isso mesmo. Então lá para aqueles líderes, o Salvador estava falando para eles que se eles se arrependessem, o Pai daria uma outra oportunidade para eles. Só que se eles não se arrependessem, não tinha como haver esse perdão. Então lá o Pai fala: se vocês não estão sendo fiéis no mínimo que vocês receberam, como é que vocês vão receber o muito, que é o Espírito Santo, que o Pai prometeu? Não é essa a promessa? O Espírito Santo. Essa é a promessa que o Pai fez desde lá de Abraão, que as pessoas nasceriam do Espírito, serão filhos da promessa. A promessa é o quê? Filhos do Espírito. Que Espírito é esse? Do Espírito do Criador. Assim como o Salvador nasceu do Espírito do Criador, todo aquele que crê também nasce e é guiado por ele. Então aqueles homens, para eles receberem o Espírito Santo por completo, sem medida, eles tinham que ser fiéis no mínimo. E lá ele está falando: mas infelizmente vocês não estão sendo, vocês estão dissipando os bens. E mais para frente ele entra na parábola do rico e do Lázaro, que também é muito interessante, porque esse rico ali são justamente os mordomos, que se enriqueceram com o quê? Você sabe? Você já entendeu tudo? Sim, meu irmão, na minha cabeça tudo já fez sentido. Eles se enriqueceram com a palavra do Pai. Os bens, os talentos. Eles enterraram a verdade, falaram do que era deles mesmos, roubaram as ovelhas. E é por isso que Israel estava tão prostituída, né? Da verdade, quando chega o Salvador, até mataram ele. Não reconheceram o Filho de Deus. É isso mesmo, irmão Josué. Isso é muito triste de se entender.
Porque quando a gente entende isso, a gente vê que tem muitas pessoas hoje vivendo do evangelho, não entendendo a verdade. Quando chegar diante do Pai, vão ter que prestar contas por não terem analisado as escrituras corretamente e deram para o povo lavagem, fecharam o reino do Pai. Assim como aqueles homens, lembra lá de João 8, que eles não aceitavam que estavam errados. Assim hoje muitos não aceitam que estão errados. Você se lembra que o Salvador andava com prostitutas, com ladrões, lembra? Lembro sim, irmão. Então, essas prostitutas, esses ladrões, ele andava com eles justamente para mostrar que aqueles que aceitassem mudar, mudariam. Assim como teve muitos casos de ladrões, como Zaqueu, de prostitutas, que se arrependeram do que fizeram. E tudo isso é uma sombra para mostrar aqueles homens. O povo de Israel precisava aceitar que eles estavam prostituídos, que eles eram ladrões, estavam dissipando os bens do Pai, mas eles não conseguiam enxergar isso. E isso foi o que fez o Pai não dar para eles o muito, que é o Espírito Santo. Por isso que até hoje eles estão lá com aquelas mesmas roupas, com aquelas mesmas tradições. Muitos nem creram na vinda do Salvador porque não conseguiram entender a verdade do Pai. Ainda estão esperando que o Salvador venha, sendo que ele já veio. A sua libertação é de dentro para fora, o seu reino é dentro, como ele disse em Lucas 17. Não é fora, é dentro. É você aceitar a verdade do Pai e, aceitando, você vai receber o muito, que é o seu Espírito Santo para guiar a sua vida e te levar de volta para o paraíso, local da onde o Pai não gostaria que ninguém saísse, porque é o melhor lugar para se estar, no paraíso do Pai. Consciência plena. Que o Eterno abençoe a todos grandemente. Obrigado, irmão Caleb. Vou levar aqui essa mensagem pro resto da minha vida. Me libertei. Esse engano não mais está na minha mente. Foi tirado o fermento. O mínimo não é parte do meu salário que eu tenho que dar para ninguém. E nem o Pai vai me colocar no máximo nessa terra. Não. O mínimo era aqueles homens que não valorizaram o talento que receberam e acabaram perdendo a oportunidade de se encherem da presença do Espírito Santo. Como é tremendo isso, irmão Caleb. Obrigado, viu? Até a próxima.